Com certeza você já viu um monte de gente por aí falando para você investir pro longo prazo. Mas já parou para se perguntar por que o longo prazo é o único caminho? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou analista de valores imobiliários e bora entender por que o longo prazo é o único caminho possível. Então, pessoal, para o vídeo de hoje eu trouxe um modelo um pouquinho diferente, eu trouxe uns slides aqui para vocês para ficar mais fácil de mostrar os dados. Então, vamos lá, por que a gente tem que investir pro longo prazo? Antes de mais nada, a gente tem que definir o que é investir e o que é especular. A gente tem que saber distinguir uma coisa da outra. Eu gosto muito de uma definição que o Benjamin Graham trouxe no livro dele. O Benjamin Graham, para quem não conhece, ele é um grande investidor das antigas e ele foi como um mentor para Warren Buffett, que hoje é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos. Então a definição que ele traz pra gente é a seguinte: uma operação de investimentos é aquela que, após análise profunda, promete segurança do capital investido, então do principal, e um retorno adequado. As operações que não atendem essas condições são especulativas. Então essa é a distinção entre investimento e especulação. Ou seja, depois dessa definição aqui, a gente consegue entender que para a gente investir, a gente tem que basicamente analisar os fundamentos de um ativo e manter esses ativos na nossa carteira pelo tempo que esses fundamentos que fizeram a gente comprar esse ativo ainda existirem. Então, enquanto esses fundamentos ainda existirem, a gente mantém esse ativo na nossa carteira. Caso algum dia eles deixem de existir, a gente pode assim se livrar desse ativo. Então, pessoal, agora que a gente já definiu o que é investimento, vamos definir o que é longo prazo. Sempre que a gente vai fazer um investimento, a gente tem que definir o prazo dele. E esse prazo, normalmente, ele está atrelado ao objetivo. Então aqui para o nosso caso, eu estou contando que o nosso objetivo é construção de patrimônio. Então a gente formar um patrimônio sólido na Bolsa de Valores para viver com tranquilidade lá no futuro. Então feito isso, para a gente construir um patrimônio sólido, a gente tem que ver a Bolsa de uma maneira diferente. Normalmente as pessoas elas veem a Bolsa de Valores como um meio de fazer dinheiro e depois tirar o dinheiro da Bolsa de Valores e ir fazer qualquer coisa com esse dinheiro. Na verdade, quando a gente constrói patrimônio, a gente tem que pensar exatamente o contrário. A gente tem que visualizar a Bolsa como um fim e não como um meio. Então, o fim do seu patrimônio é estar na Bolsa de Valores. Porque dentro da Bolsa de Valores você tem milhões de vantagens para o seu patrimônio se rentabilizar e você receber renda passiva. Inclusive, eu tenho um outro vídeo que explica isso, então eu vou deixar aqui para vocês nos comentários, tá? Na descrição aqui, para vocês conferirem por que vocês devem construir patrimônio na Bolsa de Valores. Então, sabendo que a gente está construindo patrimônio na Bolsa de Valores, o longo prazo é não ter um prazo, porque como a gente está visualizando a Bolsa como um fim e não como um meio, a gente não tem que ter prazo para investir. Então, a gente vai investir em boas empresas, usufruir dos lucros dela, usufruir dos dividendos que ela vai pagar e nunca vai vender esses ativos. Então, pessoal, agora que a gente já tem todas as definições, vamos passar para o primeiro motivo pelo qual você deve investir por longo prazo. O primeiro motivo é porque o tempo é exponencial. Essa daqui, para quem não sabe, é a fórmula dos juros compostos. O M é o montante final que você vai ter lá na frente, então seu patrimônio formado ao longo do tempo, que vai ser igual ao capital que você investe, ou seja, seu aporte mensal, 1 mais o I é a taxa que você está fazendo o seu investimento, e o T é o tempo que você se mantém investido. Se vocês repararem aqui, a única variável dessa fórmula que está elevada, né, que está sendo exponencial, é o T de tempo. Ou seja, o tempo ele é a variável mais importante da fórmula como um todo. Então, por isso que a gente tem que investir por longo prazo. Essa fórmula ela acaba sendo um pouco contraintuitiva, né? Porque o nosso cérebro ele é acostumado a pensar linearmente, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então, se a gente investisse R$1 a 10% ao ano durante 20 anos, esse R$1 iria virar R$5,37. O mesmo R$1 a 10% ao ano, só que aos 35 anos, esse mesmo R$1 viraria 27,10 centavos. Então é um ganho de capital muito grande. E aí aqui no último exemplo é onde fica claro para vocês qual que é a exponencialidade desse tempo. Quando você olha o mesmo real, o mesmo 10%, só que são 40 anos. Ou seja, é o dobro dos anos do primeiro exemplo. O que é normal a gente pensar, né? Nossa cabeça linear. Como é o dobro do tempo, vai ser o dobro da rentabilidade. Então esse R$1 aqui é 5, ela vai virar 10. Na verdade, por conta dos juros compostos, esses R$1 acabam virando 44,26. Ou seja, ao invés de ser o dobro, na verdade é 8,2 vezes mais alto do que a gente imagina que seja. Então, por isso que é tão importante a gente investir por longo prazo, porque a fórmula dos juros compostos, ela depende muito do tempo para fazer a mágica dela acontecer. Então, a gente já passando aqui para o nosso próximo exemplo, é o patrimônio do próprio Warren Buffett. Então, aqui ele está mostrando desde quando ele era pequeno, com 14 anos, ele já tinha $5.000, ele sempre fez empreendimentos e etc. para juntar dinheiro para conseguir investir, e desde então ele investe. A grande questão aqui é que você pode ver que o patrimônio dele foi aumentando, com 32 anos, com 30 anos aqui ele já era milionário, mas a grande exponencialidade do patrimônio dele foi acontecer logo depois do primeiro bilhão dele aqui, ó, com 56 anos. Então ele demorou 56 anos mais ou menos para conseguir o seu primeiro bilhão, né, um pouquinho menos.
Só que daí o segundo bilhão dele, em questão de 2, 3 anos aqui, já aconteceu também. Então ele tinha 1 bilhão, em questão de 2, 3 anos ele já teve o seu segundo bilhão. E aí aqui começou a exponencialidade, né? Então, de 58 para 83 não se passou tanto tempo quanto passou aqui no início, mas olha o que aconteceu com o patrimônio dele, ele saiu de 3 bilhões para 58 bilhões. O que é isso aqui acontecendo? É o efeito do tempo dos juros compostos fazendo efeito e fazendo com que o patrimônio dele se multiplicasse. Um outro estudo bacana de mostrar para vocês é um estudo realizado pela Fidelity lá nos Estados Unidos. A Fidelity, para quem não sabe, é uma corretora de valores lá. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram um estudo na base de clientes deles para entender quais são as características dos investidores que se deram melhor na bolsa de valores ao longo do tempo. Então basicamente aqui tem a manchete aqui para vocês, aqui tem o link da matéria para quem quiser ler por completo, eu vou deixar na descrição se vocês quiserem ler. Mas basicamente adiantando aqui já, eles descobriram que os melhores investidores que eles tiveram foram os investidores que morreram, ou seja, o cara simplesmente morreu e a família não sabia que o cara tinha investimento lá na corretora, ou a família não quis mexer e ficou lá. Ou as pessoas que esqueceram que tinham investimentos lá. O cara fez um ou outro investimento, simplesmente nunca mais entrou na corretora e deixou lá. Então esses dois tipos de cliente foram os clientes que tiveram mais dinheiro, que tiveram mais rentabilidade. E por que isso acontece? Basicamente, porque ninguém é melhor do que um morto para seguir com um plano pro longo prazo, né? Basicamente isso. Então o que acontece, né? A nossa mente, ela acaba atuando muito contra a gente, né? Então, às vezes acontece alguma coisa, sai uma notícia e a pessoa ela fica desesperada para querer mexer na carteira dela, né? Vender um ativo, fazer alguma movimentação e etc. E no final das contas, às vezes é melhor você não fazer nada do que você querer fazer muitas movimentações. Você tem que fazer o quê? Você tem que ter uma boa estruturação, um bom planejamento e seguir o plano lá pro longo prazo, assim como fizeram os investidores que estavam mortos. Além disso, girar a carteira, que foi o que a gente acabou de falar, ele não é muito recomendável. Primeiro, porque você não vai deixar o efeito dos juros compostos acontecer, né? Porque você nunca vai dar tempo para ele acontecer. E outra, que nesse meio do caminho você vai acabar gastando muito dinheiro em impostos. Então, passando aqui para outro motivo pelo qual a gente deve investir por longo prazo, é basicamente porque as ações elas são empresas. Eu sei que tem algumas vertentes de pensamento que não levam em conta que as ações são empresas. Mas o que realmente acontece é que as ações são empresas. Por trás de toda ação existe uma empresa. E essa empresa ela tem lucro, ela tem funcionários, ela tem produtos, etc. Então o que acontece? No curto prazo, as cotações das empresas, das ações no caso, elas se comportam de forma aleatória. Então a gente não consegue extrair nenhum valor disso. Porém, quando a gente chega no longo prazo, as cotações elas tendem a seguir o lucro da empresa correspondente. Então aqui eu trouxe até alguns gráficos para mostrar para vocês, para ficar mais claro que isso acontece. Basicamente aqui no gráfico de baixo a gente tem o lucro da empresa e no gráfico de cima as cotações. Então aqui é uma empresa que a gente teve os lucros crescentes. Então conforme o lucro foi crescendo, automaticamente a cotação também vai crescendo. Aqui a gente trouxe um outro exemplo de uma empresa que ficou lateralizada, né? Então seus lucros eles não cresceram, se permaneceram estáveis. Então aqui a gente pode ver os lucros lateralizados e consequentemente a gente teve também as cotações lateralizadas. E aqui por fim a gente também tem um outro exemplo, só que com as cotações caindo, ou seja, o lucro caindo. Então a gente pega o lucro aqui, ó, desde que teve esse pico aqui nas cotações, ó, o lucro estava alto, logo depois o lucro começou a desabar e consequentemente as cotações também acabaram caindo. Então no final das contas, o que a gente tem que fazer para investir bem em ações? A gente tem que investir em boas empresas que vão aumentar os lucros com o passar dos anos. Então a gente tem que investir basicamente em empresas que se comportem conforme esse gráfico, que vai tendo o seu lucro e esse lucro vai aumentando com o decorrer do tempo, porque assim as cotações das empresas que a gente comprou também vão aumentar. E assim, as empresas elas não crescem de um dia para o outro. Então se você já trabalhou ou trabalha em uma empresa, você sabe que é muito complicado uma empresa crescer. Requer o trabalho de todos os funcionários, requer criar produtos, requer muitas coisas para uma empresa crescer. Então isso não acontece de um dia para o outro. Então é exatamente por isso que a gente tem que investir por longo prazo. A gente tem que comprar a empresa hoje, esperar ela criar os seus projetos, se desenvolver e assim crescer e consequentemente crescer o seu lucro, o que vai fazer com que as cotações acabem subindo junto. A gente também tem que entender que a bolsa ela sobe caindo. Pode parecer meio estranho, mas é verdade. Olha o que acontece nesse gráfico aqui. Eu peguei um gráfico do Ibovespa, então a bolsa aqui do Brasil, tá? Desde 1995 até 2022. No total, desde 95 até 22, teve uma alta de 7.500%. Então, quem comprou aqui e não vendeu até 2022, teve essa alta de 7.500%. O grande problema é que ela teve essa alta, ela subiu. Porém, ela subiu com alguns problemas no meio do caminho, então ela subiu caindo. Então, aqui logo depois, em 95, ela teve uma grande queda de 45%. Depois a gente teve uma queda de 51%, queda de 51%, queda de 48% e assim por diante. Então, o que acontece? Para você conseguir
se manter firme e conseguir usufruir dos lucros que a bolsa vai te dar lá no futuro, você tem que ser forte mentalmente e ficar amarrado ao seu plano para investir por longo prazo e assim conseguir usufruir do lucro que a bolsa vai te entregar. No meio do caminho vão ter turbulências. Imagina se o cara ele não tá com o mindset dele muito bem alinhado e na primeira queda aqui que acontece, ele perde 45% do patrimônio dele, ele vende desesperado e sai da bolsa. Ele nunca ia chegar lá na frente e acumular toda essa alta. Então a gente tem que entender que a bolsa ela sobe caindo, ela vai fazer muitos movimentos e às vezes movimentos muito bruscos. Então aqui a gente tem uma queda de 6 anos, por exemplo. Então daqui até aqui demoraram 6 anos e foi 6 anos da bolsa caindo devagarzinho, 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 até no final da queda aqui ela completar 43% negativo. Então imagina você ficar 6 anos olhando, todo ano você olha para o seu patrimônio e todo ano ele está menor. Então requer de uma disciplina e de uma mentalidade muito bem apurada, né, de você entender o que você está fazendo, de você confiar nos seus investimentos, para sim você triunfar e conseguir pegar a rentabilidade aqui que você está esperando no longo prazo. Outro efeito legal da gente entender aqui nos juros compostos é o efeito da regra de Pareto. Para quem não conhece a regra de Pareto, né, o princípio de Pareto é o princípio do 80-20. Então o que ele prega aqui? 80% do resultado ele vem advindo de 20% do esforço. E para os investimentos funciona basicamente a mesma coisa. Aqui eu fiz uma simulação para gente. Então, aqui são a simulação de 50 anos, então são 600 aportes, tá? Desde o primeiro até o 600. E aqui ele vai mostrar o quanto cada aporte vale. Então, aqui no 1 é o primeiro aporte que eu fiz 50 anos atrás e quanto que ele está valendo hoje. Então, se eu olhar aqui o valor do aporte 601, que é o aporte que eu faria hoje, por exemplo, ele está valendo R$1.000, que foi o valor dos aportes que eu coloquei. Porém, os R$1.000 que eu coloquei há 50 anos atrás, depois da passagem do tempo, esses R$1.000, eles viraram R$391.000. Esse é o poder dos juros compostos no decorrer do tempo. E o que acontece? Aqui acontece o princípio de Pareto. Aqui em vermelho, a gente está circulado apenas os primeiros 20% dos aportes. Ou seja, do total de 600 aportes que a gente tinha, eu separei só os primeiros 20%, que seria basicamente ali do 1 até o 120, tá? Os 120 primeiros aportes. E a grande questão que aconteceu aqui foi, os 20% dos primeiros aportes geraram 70% do resultado final do seu patrimônio. Ou seja, se você tivesse parado de aportar aqui depois dos 120 e só deixado os juros compostos fazerem o resultado, você teria 70% do resultado que você tem hoje continuando a aportar. Por que isso acontece? Porque aqui nos primeiros 20% dos aportes, deu tempo dos juros compostos fazerem a mágica deles. Então, o tempo conseguiu ser exponencial. Agora aqui, quando a gente chega mais recente, aqui nos aportes feitos mais recentes, ainda não deu tempo do tempo fazer toda a sua exponencialidade e multiplicar muito o nosso capital. O princípio de Pareto também é bem legal para a gente entender a importância dos primeiros aportes, ou seja, a importância de começar o quanto antes. Com certeza você já ouviu por aí que você tem que começar o quanto antes. E é exatamente pelo princípio de Pareto, porque o primeiro aporte que você fizer, e depois que você deixar passar bastante tempo, ele vai ser o aporte que ele vai virar mais dinheiro lá na frente. Aqui os R$1.000 acabaram se tornando R$391.000. Enfim, passando aqui para mais um estudo que a gente trouxe, é um estudo que eu peguei lá do livro do Jeito Warren Buffett de Investir. Então, basicamente, eles fizeram um cálculo, claro que com dados da bolsa lá dos Estados Unidos, do retorno de 1 ano, de 3 anos e de 5 anos, dentro do período de 1970 até 2012, ou seja, 43 anos. Nesse período de 43 anos, o que eles conseguiram constatar? Que o número médio de ações do S&P 500, que é basicamente a bolsa lá dos Estados Unidos, que dobraram de valor em qualquer ano estudado, ou seja, no prazo de um ano para o outro, quantas ações conseguiram dobrar de valor? Então, 1,8% do total de ações conseguiram dobrar de valor de um ano para o outro, ou seja, bem pouquinho. Só que o que acontece, conforme a gente vai dilatando esse tempo, as empresas que dobram o capital investido, eles começam a aumentar. Então dá uma olhada aqui. Em um período de 3 anos, 15,3% das ações dobraram o valor. Ou seja, cerca de 77 entre as 500. E quando você alarga ainda mais o período, o que acontece? Em um período de 5 anos, 29,9%, ou seja, 30% das ações que estavam no S&P 500, elas dobraram de valor, ou seja, cerca de 150 ações em 500. Ou seja, quanto mais você alarga o tempo, maior a probabilidade das ações dobrarem de valor. Então a sua rentabilidade sempre aumenta. Então aqui só uma observação. Para dobrar de valor em 5 anos, equivale a 14,9% ao ano, que é uma rentabilidade bastante expressiva. Então, por fim, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para a gente entender qual que é a variável mais importante da fórmula dos juros compostos. Então, cada exemplo aqui eu fiz a alteração de uma das variáveis e mantive as outras estáveis. Então, o que acontece aqui? A gente teve o investidor João, por exemplo,
que ele teve um investimento inicial de R$ 2.000, uma taxa de juros de 10% ao ano, durante 35 anos. E fora isso, ele fez todos os meses um investimento de R$ 2.000. No final do período de 35 anos, ele construiu um patrimônio de 6.800.000. Basicamente isso. Então aqui a gente passando para o próximo investidor, que foi a Maria fez exatamente a mesma coisa que o João. Porém, o investimento dela manteve os R$ 2.000, a taxa de juros manteve os 10%, o tempo continuou 35 anos, desculpa. Porém, o investimento mensal dela saiu de R$ 2.000, como era do João, e subiu para R$ 5.000. E aqui a gente já pode ver que o patrimônio final da Maria foi bem mais elevado do que o patrimônio do João. Passando aqui para o nosso próximo investidor, que seria o Pedro ele manteve as mesmas condições do João lá atrás, porém o que alterou no dele foi a taxa de juros, então ele manteve tudo mais constante, e o que alterou foi a taxa de juros que saiu de 10% para 15%. E o que a gente consegue constatar aqui é que o Pedro, no final das contas, ele teve um aumento de patrimônio bem maior do que o da Maria. Então a gente entende que entre as variáveis aporte e rentabilidade, o aporte é a variável menos importante, seguido pela rentabilidade, sendo mais importante do que o aporte. E aí, chegando aqui para o nosso último exemplo, seria o exemplo do Paulo. O Paulo, o que ele fez? Ele manteve as mesmas condições do João lá atrás, porém a variável dele que foi alterada foi o tempo. O tempo ele saiu de 35 anos e ele começou a investir, ele investiu por 50 anos. E o que aconteceu é que lá no final, ele juntou um patrimônio, ele construiu um patrimônio de 29 milhões. Então, o que a gente consegue entender aqui? Que o tempo acaba sendo realmente a variável mais importante. Então, mesmo aqui, o Pedro tendo uma rentabilidade, ele investiu melhor do que o Paulo, ele tem uma rentabilidade ao ano melhor do que a do Paulo, mesmo assim, pelo fato do Paulo ter se mantido investido por mais tempo, ele conseguiu um patrimônio melhor no final das contas. Então, isso prova que o fator mais importante da fórmula dos juros compostos é o tempo. Mas é claro que a gente não tem que levar esse exemplo ao pé da letra, não adianta a gente simplesmente ignorar as outras variáveis e focar apenas na variável tempo, porque assim, a gente precisa ter o dinheiro investido, né? A gente tem que ter o nosso aporte, a gente tem que ter uma boa rentabilidade, para assim o tempo fazer o trabalho dele. Claro que entre todas as variáveis, a variável mais importante é o tempo, mas as outras variáveis elas não deixam de ser importantes, elas também são importantes. Então o ideal é a gente sempre aperfeiçoar as outras variáveis, então sempre conseguir aportar mais, sempre estudar mais para ter melhores rentabilidades e sempre nos manter mais focados no plano para ter um tempo maior e assim no final a gente acabar com mais patrimônio. Então sempre que a gente mexer em alguma das variáveis e conseguir melhorar ela, com certeza o nosso patrimônio também vai aumentar no final. Então pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.